Uma das ordens do amor é o pertencimento, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Pertencimento. Venham comigo aqui, ó. Todos que pertencem ou um dia pertenceram à família têm o mesmo direito de pertencer a ela. Fique aí muito com essa palavrinha aqui, ó. O mesmo. O mesmo direito de pertencer a ela. Dentro da ordem e da lei do pertencimento, chamando assim, não existe você tem mais direito de pertencer do que outra pessoa. Todos que pertencem àquele sistema têm o mesmo direito de pertencer. Quando um membro do sistema é privado ou negado deste pertencimento, isto causa uma desordem com consequências abrangentes. Então, é membro do sistema, não está sendo dado a ele o direito de pertencer, ele está sendo excluído, com certeza vai ter consequências muito abrangentes para aquele sistema. Alguns exemplos de exclusão. Vamos ver aqui para ficar um pouco mais concreto. Acho que até a gente já falou isso quando a gente falou das ordens do amor. Quando um membro da família é assassinado, o exemplo mais difundido é o aborto. Dentro da perspectiva sistêmica das constelações familiares, numa forma muito profunda e respeitosa, que a gente está levando esse estudo adiante. Independentemente de posicionamentos ou justificativas, o aborto tem consequências abrangentes na alma dos seus autores, principalmente na alma da mãe. Aqui é muito importante ressaltar que a gente não está falando se a gente é contra, se a gente é a favor do aborto, essa discussão da sociedade. Não é isso que está agora em pauta. O que a gente está falando aqui é dentro da perspectiva sistêmica, os efeitos na alma e no sistema familiar de um aborto. E esses efeitos são muito fortes na alma da mãe. Quando um filho, outro exemplo de exclusão, quando um filho é doado ou dado à adoção. Quando um filho de outro relacionamento é ocultado. São exemplos. Nasce um filho, ele é dado em adoção. Dentro daquele sistema do qual ele pertence, ele foi excluído. Se ele nunca mais for lembrado. Quando um filho de outro relacionamento é ocultado. Existe um filho de um outro relacionamento fora do casamento e ele é ocultado. Ninguém fala dele, ele fica escondido. Isso é uma exclusão. Isso tem efeitos naquele sistema. Quando um membro da família é excluído porque a família sente vergonha daquele membro. Ai, não vamos falar dele não. Ou porque ele tem uma grave deficiência, ou a pessoa se converteu a uma religião que ninguém aceita, e aí ninguém fala dela, e excluem, colocam ele para fora. Ou até uma pessoa que cometeu uma transgressão, o sistema não quer falar sobre ela. São exemplos de exclusão que têm efeitos muito marcantes naquele sistema, considerando a lei do pertencimento, que diz que todos os membros do sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Outro exemplo, filhos esquecidos ou não mencionados. Esqueceu-se, nunca mencionou dele, natimortos, quando já nasce morto, abortos espontâneos, crianças que morreram no ventre da mãe. São exemplos fortes, marcantes, que têm um impacto muito atuante naquele sistema. Em alguma aula anterior já vimos os membros que pertencem ao sistema. A gente já viu todas aquelas categorias. Se for necessário, a gente volta nesse vídeo, ou você volta nesse vídeo que ele está aí. Para que essa relevância? Para você entender o que é excluir alguém. Porque tem pessoas ali que não fazem parte do sistema. Então, não é que está incentivando a excluir essas pessoas. O que está falando é que as pessoas que não fazem parte do sistema, se elas não forem lembradas, não tem efeito no sistema. Para ter efeito no sistema, que é muito marcante, inclusive efeitos negativos por causa da exclusão, é quando a pessoa faz parte do sistema. Ela é uma daquelas categorias, digamos assim. Consequências da exclusão. É um tema muito disruptivo esse, das consequências, mas quando a gente caminha no entendimento e na profundidade dos estudos sistêmicos, a gente percebe isso com muita clareza. E, através dessa percepção, a gente vai, sim, em busca da solução, em busca de um ordenamento para que o amor possa fluir dentro da ordem. Vamos lá. Sempre que um membro da família é excluído, surge um movimento irresistível dentro do sistema. Um movimento irresistível dentro da família para trazer o membro afastado ou esquecido de volta.
e lhe conceder o lugar que lhe cabe. Então, o sistema começa a se movimentar. Tem um excluído, está acontecendo isso, tem um excluído. E esse movimento, ele não para até que esse excluído tenha de volta o lugar dele, que pode ser dado aí de diversas formas. Até que isso aconteça, geralmente tudo na alma, viu, gente? Até que isso aconteça, ele será representado por outro membro da família. Olha que interessante, tem uma pessoa excluída, ela vai ser representada por outro membro da família, até que seja dado a ele um lugar. É um peso muito grande para a pessoa que o representa. E isso como podemos dizer, o sistema escolhe, não existe uma pré-determinação com relação a isso. Pode ser qualquer pessoa do sistema. Geralmente as que vieram depois, né, claro. A pessoa excluída toma posse desse membro da família. Bem disruptivo esse tema, hein? O membro que a representa também se sente como ela, excluído. Ele passa a ter essas sensações. Ele assume comportamentos e sintomas desse membro excluído. Começa a agir da maneira que o membro excluído agiria. Ou, em alguns casos, isso é o que chamamos de emaranhamento. Isso só se dá assim? Não necessariamente. Em alguns casos, pode ser que aconteça de, vamos supor, uma criança muito agitada, que ninguém entende o agitamento dela. Talvez, não é que toda criança agitada é assim. Não existe generalização dentro do ensinamento sistêmico. Isso é muito importante. Cada caso é um caso, mas a gente toma aqui exemplos para embasar o nosso estudo. Pode ser que uma criança muito agitada, ela se sinta agitada porque ela está olhando para um excluído e tentando, digamos assim, entre aspas, falar para o sistema, acolham aquele que foi excluído. Esse aborto ocultado que ninguém nunca falou. Dê um lugar para ele no seu coração. Dê um lugar para ele dentro do sistema. E isso não significa que precisa colocar um cartaz na sala, reunir a família inteira e fazer uma propaganda sobre isso. Não é dessa maneira. A gente está falando aqui de movimentos muito profundos internos da alma, que às vezes com atitudes que a gente considera pequenas e sutis, tem um impacto muito profundo e forte dentro do sistema de maneira a beneficiar todos. Por isso que esse, gente, é um estudo para ser contínuo. Não é uma coisa que, eu li um livro e entendi, agora acabou. É um estudo de evolução da vida. Do autoconhecimento, do entendimento, das ferramentas que você pode usar para alinhar tudo isso, para lidar com as informações que chegaram até você. O nosso intuito é incentivar essa busca de informações de maneira gradativa, passo a passo, sem ansiedade e de acordo com aquilo que você dá conta. Vamos um passo de cada vez, cada um respeitando a sua história, cada um respeitando o seu momento, mas com certeza é um ensinamento que traz muitos benefícios, não só para a pessoa que estuda, mas para todo o sistema no qual ela é inserida. Outro exemplo, o antigo companheiro dos pais é representado por um filho do relacionamento posterior. Então, o pai, lá na juventude, teve um relacionamento muito marcante, às vezes teve até um filho que nunca ninguém ficou sabendo, ou que foi abortado, por exemplo. O filho do relacionamento posterior pode representar esse primeiro companheiro, porque ele é um excluído, ele tem que ter um lugar com essa primeira companheira. Importante, o membro da família que representa um excluído não é o responsável por essa exclusão. Não é que ele que causou a exclusão. Todos fazemos parte de um sistema e as forças, as leis sistêmicas atuam constantemente. Se você já participou aqui de um estudo comigo, você viu que eu dei aquele exemplo da força da gravidade. Eu até coloquei um caderno e um lápis e soltei o lápis assim e demonstrei. A força da gravidade atua. Se você falar não acredito, não tem problema, ela atua da mesma forma. E assim é com as leis sistêmicas. Elas atuam constantemente, as três, em conjunto a todo momento. Essa representação não tem nada a ver com culpa, com bem e mal, com culpa ou inocência. Simplesmente é dessa forma, o sistema elege alguém. Por isso que é importante haver essa inclusão.
O emaranhamento atua de forma impessoal e transgeracional, que é isso aqui a gente já até viu em algum momento. Não necessariamente é pessoal, a culpa é sua, por isso que você vai representar. Não. Olha o caminho que é o caminho da solução. A finalidade máxima é unir o que foi separado, ou seja, o que está fora, unir. Esse é o caminho da solução. O emaranhamento vê o todo e busca restabelecer a ordem na família por meio do pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer ao sistema. Nas constelações familiares, é muito comum observar que a dinâmica do emaranhamento vem à tona. Se você já participou de alguma constelação e ela foi bem conduzida, você vai ver que o emaranhamento ele aparece ali, a desordem que a gente chama. E ela pode ser revogada quando o membro excluído é trazido de volta à família, e então pode e deve ocupar o seu lugar. Só que isso sempre feito com responsabilidade, profundidade, comprometimento, conhecimento para atuar dessa forma, ok? Agora, eu quero compartilhar aqui com vocês grandes perguntas para a sua própria reflexão, porque essa lei do pertencimento, ela olhada num ângulo um pouco maior de visão, ela não diz respeito apenas à exclusão de um membro do sistema. A gente pode dar um passo adiante e analisar essa exclusão de partes nossas, de sentimentos nossos, de sombras nossas, em que a gente quer também excluir. E isso não funciona. Nesse caminho de evolução, do autoconhecimento em busca de uma vida mais leve, mais fluida, mais próspera, o primeiro passo é incluir tudo. Eu só vou conseguir dissolver, dar um lugar para cada coisa, depois que previamente eu tiver incluído. Então, primeiro eu abraço tudo que eu quero, que eu tenho assim uma repugnância, que eu quero afastar, não vai funcionar dessa forma. Primeiro eu incluo para que depois eu possa, com a paz da alma, dissolver isso e dar um lugar específico para tudo. Então, dentro desse contexto, vem grandes perguntas para sua reflexão, para você fazer aí para você mesmo. Olha essa primeira. Quem precisa ser reintegrado ao coração do sistema familiar, ou do grupo, ou ao próprio coração, para que ninguém precise sofrer representando essa pessoa que foi excluída? Quem será? Para a gente começar a refletir. É uma pergunta quando a gente está falando da exclusão de um membro dentro do sistema. Pode-se ainda ir além e perguntar, indo além, ampliando. Do meu universo vincular, afetivo, amoroso, de nexos e conexões, quem precisa ser reintegrado, ressignificado, reamado, para que ninguém precise sofrer representando essa pessoa? E mais ainda profundo, e ainda posso, em um campo mais íntimo, fazer a pergunta seguinte, considerando a paisagem pessoal, ou seja, eu comigo mesma, indagar: que partes internas de mim convém que sejam integradas e processadas para que não tenham que se expressar por caminhos indiretos? Como assim, Milena? Eu tenho partes de mim, você tem partes de você, que a gente geralmente chama das nossas sombras, que a gente quer eliminar. E o caminho, a sugestão da perspectiva sistêmica para a verdadeira cura não é essa eliminação. A ideia é o quê? A ideia é essas partes de mim que eu geralmente não gosto de olhar, ou porque nelas contém muita dor, ou porque nelas contém muita feiura, e eu não quero olhar para elas. É justamente essas partes de mim que convém que sejam integradas internamente em mim mesma e processadas. Aí no dia a dia da vida você vai fazer isso da maneira que você julgar mais adequada. Em muitos dos casos com acompanhamento, para que não tenham que se expressar por caminhos indiretos. O que esses caminhos indiretos? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, só para a gente fechar, uma dor muito infantil alojada dentro de mim, no dia a dia da minha vida adulta, acontece alguma coisa que cutuca a minha dor infantil, ela se manifesta com muita raiva, com explosão, com brigas. Isso seria se manifestar por caminhos indiretos.
Então, quando eu consigo integrar essa parte de mim machucada lá da infância, por exemplo, eu evito que essa dor se manifeste por um caminho que não é o melhor para ela se manifestar, inclusive afetando outras pessoas. Olha que profundo e que abrangente foi essa explicação da lei do pertencimento. Então eu deixo aí com vocês essa reflexão, essas reflexões, né? E sugiro que vocês escrevam sobre isso e vão analisando e pensando principalmente nessas perguntas que foram elencadas aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.